E aí, quando me perguntam, mas você não liga para o julgamento de ninguém? Ligo para o julgamento das pessoas que convivem comigo, que me conhecem, que estão do meu lado. Quando meu marido chega e me dá um toque, ele me dá vários toques. Tipo, Débora, você fala demais, deixa os outros falarem. Eu entendo, sabe? A gente conversa muito. Às vezes a sua vida foi toda sobre você e você está numa posição muito egóica e tudo é muito sobre você. Recua, sabe? Os outros são também muito interessantes. Escuta, dá voz para as pessoas. É muito legal ouvir. E desde que a gente casou, várias vezes, quando eu estou errada, ele me dá uma cutucadinha, assim. E é legal demais você entender... Isso te acrescenta como pessoa, né? É legal demais que a troca e você entender pontos onde você pode melhorar, onde você pode se visitar num outro... Sabe? Se testar diferente. Mas pessoas que sabem quem eu sou, sabe? Julgamento de pessoas que não sabem como eu sou. Que criaram uma Débora, eu acredito, se eu lesse as minhas notícias e só o que viraliza, e se eu assistisse meu Instagram também, talvez eu tivesse uma imagem completamente diferente de mim. Mas não, a minha vida é completamente real, gente. Eu tenho uma filha de 7 anos, qualquer mãe de criança de 7 anos vai me entender, não tem como ser diferente. Sim, eu talvez seja um pouco diferente porque tenho uma vida pública, porque trabalho muito e porque, sei lá, sou uma mulher com uma sexualidade mais... plural, ou mais, né, tem um casamento que é um casamento no modelo não tão fechado, também não um casamento aberto, mas um casamento conversado, negociado. Meu marido é o meu melhor amigo, meu grande parceiro, que sabe tudo sobre mim. E cada situação que a gente encontrar no decorrer da nossa caminhada, a gente vai conversar e resolver de formas, né, diferentes. Então, talvez isso seja um pouco mais moderno, um pouco mais para frente, mas no dia a dia, naquele acordar, no dar banho na criança, no... vamos transar hoje eu estou um pouco cansada, vamos amanhã, sabe? Eu boto lá na agenda, às vezes, vou programar para não deixar de transar, porque isso me faz bem. É preguiça, é só difícil para começar, depois que começa a ficar bom. Fica bom e não quer parar. O que pode intimidar é você falar tantas verdades com naturalidade, o que muita gente só pensa, entende? Eu acho que muitos anos a mulher foi silenciada. Sim. E a gente ainda é silenciado, uma grande parcela é muito silenciada ainda. E eu resolvi não ser mais. Isso é maravilhoso, sabe? porque muita coisa que você fala, eu penso assim, caraca, eu também penso isso. Cotovelo e clitóris, pra mim, são 2 palavras. Se elas batem em você de forma diferente, pra mim não, entendeu? São partes do meu corpo. Exatamente. Eu aprendo a lidar com o meu cotovelo, que é ressecado, e né, como dizem na internet, tem muita pele e tal. Falam isso no seu cotovelo? Gente, falam de tudo, Ai, né? gente. O joelho, mostra que é velha pelo joelho. É isso, sou velha mesmo. Pra mim, cotovelo, joelho e clitóris são partes do meu corpo, palavras. Eu vou falar sobre elas com a maior tranquilidade. Sei lá, eu converso... talvez na geração de vocês já seja diferente, mas na minha, falar sobre orgasmo era um pecado. Não era falado, né? Quase. Falar, gente... orgasmo com penetração foi uma coisa, um tabu para mim, que eu me sentia a pior mulher do mundo, porque não acontecia comigo e era muito, sabe? Vibrador, então. Os homens, eles acreditam numa mentira. Desculpa, homens, vocês. Isso não acontece com a gente, sabe? A nossa parte legal é fora do buraco. É ali, ó. Um pouquinho mais e aí fica aquela emoção, e os caras acreditam, sabe? Outro dia eu falei pro meu marido, tudo mentira. Ele falou, mas tudo, a minha vida inteira? Eu falei, a sua vida inteira. Mas você acha que nenhuma, amor? Nenhuma. É gostosinho e tal, mas o orgasmo não é ali, sacou? Exatamente. É uma cena que foi sendo reproduzida e a gente foi... Eu não quero que a minha filha passe por isso. Eu não quero que ela precise mentir. Eu não quero que ela precise submeter, fingir e acatar para dar prazer a um cara, sacou? Eu quero que ela tenha tanto prazer quanto o cara. O sexo é de 2, não é de 1. E durante muitos anos, para mim, foi de 1. Sim. Eu ia ali, deitava, fingia e ia embora, sabe? Fato. E ninguém fala disso. A minha geração inteira não fala disso. Para mim, isso é muito grave. É quase que a gente se estuprar diariamente, sabe? A gente se machucar diariamente em prol de nada. Os meus orgasmos eram sozinha. Até eu entender que eu precisava treinar o cara para que ele soubesse... Ensinar, e é muito cara não sabe real, né? Não, gente, eles não têm a menor noção. Todos na minha vida, assim... homem fazendo sexo oral é triste. É uma língua dura que faz... Sabe? Não, que você machuca. tem que ensinar. O meu marido é o melhor sexo oral do planeta. E ó, que eu sou uma pessoa que testo. Então, posso falar isso com propriedade.
bom dia a todos. Bom dia. Ele dia, é queridos. tipo, mas é muito raro. E é uma coisa também de cumplicidade, de se construir junto, de descobrindo novas coisas juntos. E vamos testar isso, e vamos aprender isso, e vamos fazer um curso disso. Sabe? E na hora, no ato, assim, é tipo, não ter vergonha de falar. É tipo, cara, sabe, vem Se ali você mais não tem aqui, vergonha ó. de estar ali, nua na frente de um cara, Exposta, tocando né? no corpo dele, ele tocando no seu corpo, e você não... Eu pensei isso durante muitos anos. E como é que eu ficava nua na frente de um cara, tocava no corpo dele, tocava no meu, e eu não tinha coragem de falar pra ele, ó, bom pra mim é assim. Então, intimidade nenhuma, sabe? Cumplicidade nenhuma, troca nenhuma. E é muito bom a gente cada vez mais falar sobre isso, porque às vezes até nas conversas com as nossas amigas, a gente fala vocês umas não coisas têm que elas ficam noção. tipo, mas é sério? Eu falei, gente, Toda vez que eu dou uma entrevista e falo nisso, o número de mensagens que eu recebo de mulheres que nunca tiveram orgasmos. Então, É inacreditável. e triste, né? ao mesmo Triste, tempo. a gente precisa falar disso, a gente precisa falar sobre a roupa que a mulher veste, não quer dizer que ela é uma coisa ou outra. A mulher pode ser uma excelente mãe, pode ser uma excelente profissional, pode ser super inteligente e gostar de mostrar o corpo. Exato. É o que ela gosta. É o que ela gosta e ninguém tem nada a ver com isso. Não é porque ela tá querendo transar, não é porque Não ela é tá... porque- e ela expor o corpo dela É. não quer dizer que ela está disponível para você tocar, encostar. A gente precisa falar sobre isso, sabe? Com toda A culpa do certeza. estupro não é da saia curta. É de uma sociedade mal Machista. criada mesmo. sim. Mal conduzida, mal ensinada. Eu acho que essa nossa geração tá cada vez mais falando disso. Eu acho que é extremamente importante Sim. falar. Eu falo, eu não e- sei, se eu mudar uma vida, já valeu o preço que eu pago por ser essa mulher livre. Porque o mundo ainda não está pronto para mulheres livres e eu pago um Não preço tá. altíssimo por ser essa mulher livre. Mas se eu transformar a vida de uma pessoa que seja, se eu melhorar a vida de uma pessoa que seja, E para mim já valeu. vários homens não estão preparados para mulheres livres. Sim, né? não. Nem todos aguentam Não. ver a gente com voar, certeza. né? Não, e eu tenho certeza que muitos homens também vão assistir aqui E esse vão pod- e vão repensar. tentar, tipo, cara, será que eu não dei prazer? Tipo, Homem não... repense, porque muitas vezes não deu. E de conversar com a parceira também, Sim. tipo, vem aqui, vamos conversar Eu abertamente. sempre falei pro cara. Desde nova, que Sempre incrível. falei. Eu Tem uma menti vez que eu falei muito. assim, Nossa, eu quanto que também. é 1 mais 1? Daí ele, 2. Eu falei, não, na tua conta 1 mais 1 é 1. Aí ele, que isso? Aí eu tive que desenhar realmente, que não entendeu. Mas, ó, enfim. Que incrível, Que porque incrível, para porque mim pra- eu menti muitos anos, muitos anos. E no início da minha construção, da minha sexualidade, ela foi toda solitária, assim, porque eu não tinha com quem falar. Eu não tinha confiança, nem eu tinha vergonha de falar para minha mãe, sabe? Ai, mãe, eu não sinto prazer, o que acontece, sabe? Mas é bom falar porque daí, por exemplo, se Isso o cara porque não... eu comecei a me masturbar cedo. Eu tinha um entendimento do orgasmo pré-perder a virgindade. Você já- Mas eu você já não entendia. conseguia fazer com que aquilo virasse isso. Tá. Eu nunca aceitei estar numa relação a 2 e os dois não ficarem satisfeitos, assim. Eu sempre achei muita injustiça real. Então, eu Sim. ficava meio puta mesmo, com raiva. E também não Então- conseguia fazer os homens me fazerem chegar ali. Então, aí muitas vezes não sabem, entende? Não sabem mesmo. Não sabem real. E aí você entende ali como que você lida com aquela situação. Se o cara estiver aberto pra aprender, show. Porque Se não, às vezes- você, ó, te agradeço por tudo e beijão. Não, porque às vezes pode ser que ele não aceite. Tipo, como assim eu não te dei É. prazer? Como assim? Pô, Ou é porque Pô, eu também sou o prazer, mais foda. o prazer esteticamente ou imaginariamente falando, é aquele prazer que pra gente não é, entendeu? Exato. exato. Exatamente. Outro dia, sei lá, performance, aí eu vou papapá, amor, papapá, não resolve. É todo... Pode ser papapapum, papapá, não resolve. Não, e todo mundo fala que o sexo é só o ato. Não, o sexo É tudo, É tudo, tipo, é o apagar das luzes, é um negócio, É tipo, tudo. uma conversinha Talvez antes. para os homens nem seja tanto, mas para nós Pra mulheres gente, exato. é um ritual. E pra a mim, preliminar não é preliminar, já é sexo. pra mim, Já é total gente. ali, entendeu? Tem Você o já contexto, vai... tem o contexto. E você falou uma coisa interessante que... eu tinha vergonha de falar com a minha mãe sobre esses assuntos. Talvez a sua mãe também... tivesse vergonha de falar comigo, Exato. claro, que ela Ou veio também- dessa criação. Ou também ela também não teve... É, claro. O prazer, Ela porque- achava que era isso mesmo, que a vida era essa. Finge Sim. que tá bom, dá uma gemida, no final finge um orgasmo E é isso. bota roupas.
Gente. E acha que é feliz. E é muito legal ver também que você passou por várias paixões avassaladoras, né? Várias. Mas a construção com alguém tem, assim, um lugar tão bonito, né? Todas as paixões são, legais e loucas e quentes, mas a construção é tipo... É a vida, é o sentido da vida, assim. E você sabe que o Hugo foi talvez o único cara pelo qual eu não tenha me apaixonado de forma avassaladora. Porque eu nem o conhecia quando ele chegou, né? Eu não sei se vocês sabem como eu conheci ele, mas eu Conta. tava... Você coloca um pouquinho o microfone aqui pertinho, só pra gente escutar melhor. Eu sou péssima. Obrigada. Já bati no microfone, já... Tá tudo certo. Eu tava num momento muito difícil da vida, numa relação muito difícil, muito desacreditada do amor. E um dia eu cheguei em casa muito, muito triste. Falei, pô, Deus é tão bom pra mim. Eu tenho muita fé, sabe? Eu não tenho religião, mas eu tenho muita fé. A minha conexão com Deus é muito próxima. A gente conversa de amigo. E eu falei, poxa, eu sei, você é tudo que eu te pedi, você me deu. Nossa relação assim, eu me sinto tão abençoada, eu sou tão sua filha. Eu vou ajoelhar, assim, eu não sei muito bem da Bíblia, mas eu sei que tem uma parte lá dizendo que se eu ajoelhar com fé e pedir, Deus vai me dar. Eu ajoelhei e falei, eu não sei mais o que fazer, assim. Eu dediquei a minha vida a encontrar pessoas, a construir essa família que eu tanto queria. E só me dei mal. Então, se eu for merecedora de alguma coisa, me manda a pessoa certa com uma seta amarela. Seta amarela? Assim, claro, tipo, sabe? Sinalzão. Essa, alguma coisa Tá. assim. Quando eu olhar pra ela, você vai falar, Vai piscar. essa. Aí eu fui tomar banho, voltei pra cama, abri meu telefone e tinha uma foto do Hugo Aonde? no Instagram, no Explorar. Eu nunca tinha entrado no Explorar. E eu falei, é ele. E era uma foto que ele estava com 5 amigos, eu só vi ele. E aí A comecei seta a amarela ali, ó. stalkear para saber quem era ele. E aí cheguei, ele tinha uma foto com uma grande amiga minha, com uma das minhas melhores amigas, a Fernanda. Dormi. 6 da manhã, acordei para ir pra academia, a primeira pessoa que eu encontro, a Fernanda. Falei, ó, Pronto. tá. Eu falei, Fernanda, quem é o meu marido e pai dos meus filhos? Ela falou, Débora, para. O Hugo... não, o Hugo não e tal. Aí o Rafael, meu personal, que estava comigo, falou, meu ex-personal, né? Porque eu não estou treinando há 10 anos. Ele falou, depois a gente vai para esse... Vamos, por favor. Débora, você não sabe como chamar a atenção do Hugo? Segue ele e curte todas as fotos dele. 10 fotos. Aquela. E eu curti todas as fotos. Eu te amo, Débora. E a gente foi gravar. Cara. De noite eu cheguei em casa, tinha um direct do Hugo. Nossa, que coincidência, eu viajei com a Fernanda esse final de semana, ela falou muito de você, e eu respondi a primeira frase que eu falei pro Hugo. Coincidência não, você vai ser meu marido e pai dos meus filhos. Cara, eu amo tanto. E ele, corajosíssimo, falou, nossa, se você é seu marido, eu quero te conhecer, você mora sozinha? Fofa, achava que eu era jovem. Aí eu falei, eu durmo muito cedo, eu durmo 10 horas, mas tendo em vista que eu vou conhecer o meu marido e pai dos meus filhos, pode vir. Nem dorme, né? E o Hugo chegou... No mesmo dia? No mesmo dia. Meu pai! E ele diz que eu abri a porta de camiseta e calcinha. Eu nem me lembro, porque eu estava deitada na cama. Como eu estava, eu fui. Porque se ele era meu marido, pai dos meus filhos, eu não precisava criar um personagem para ele. E esse foi o grande estalo da minha relação com o Hugo. Eu não criei um personagem para ele. Ele chegou, a gente se beijou, a gente transou. Nunca tinha visto ele na vida. E a gente conversou a noite inteira. E eu pensei, eu não vou me dar a chance de errar com esse cara. E, de repente, não sei explicar por quê, me deu um ataque de sincericídio. E eu fui contando tudo sobre mim para ele. Quem eu era. Na mesma noite ainda? Na mesma noite. Muito na mesma noite. O resto na semana que se seguiu, né? Mas, enfim, acordamos, ele foi para casa. Tirou uma foto minha escondida, porque ele disse que achava que ele falou, essa mulher é louca, né? Marido, filhos... Deve fazer isso cada noite com um homem diferente. Vou tirar uma foto para não dizerem que eu sou louco. Aí eu fui gravar, cheguei da gravação, liguei e falei, e aí, já tá em casa? Ele, que casa? Na nossa casa. Cara. Falei, aqui é seu armário, essas são nossos funcionários que vão cuidar da gente. E assim foi. Na primeira semana eu contei tudo
sobre a minha vida pro Hugo. Então, hoje, qualquer pessoa que chegue querendo tirar onda com ele, não tira, sabe? Ele sabe tudo o que aconteceu comigo. E se falta alguma coisa, eu lembro no meio do caminho, cruza, aquela pessoa que fez isso com ela. Então, ele sabe tudo de mim, tudo. Os meus amigos, e antes nunca tinha sido assim. Antes eu tinha tanto medo de não ser aceita como eu era. Eu tinha tanta crítica sobre a mulher que eu era, tantos julgamentos sobre a mulher que eu era, que eu achava que qualquer homem que me conhecesse como eu era, não ia querer casar comigo. Quem vai querer casar com uma mulher livre, pegadora, que gosta de transar, que fala o que pensa? Ninguém vai. Então, fingia ser uma pessoa que eu não era. Então, também eu nunca me senti amada, nem completa, talvez porque as pessoas nunca amaram a Débora. Elas amavam a mentira que eu apresentava para elas. E aí eu nunca estava completa. Eu estava sempre buscando mais. Claro, porque ninguém me amava, ninguém amava o que eu era, a minha essência. E isso, eu ia estar vazia para sempre. E quando eu conto tudo para o Hugo, que eu falei, pronto, agora ele vai virar as costas, vai embora e não volta nunca mais. Ele fala, cara, eu nunca vou sair daqui, assim. Você é tudo que eu sempre sonhei. Eu queria sempre uma parceira, uma mulher honesta, sincera, e que a gente construísse uma vida imperfeita juntos. Porque não existe ser humano perfeito ainda, não foi feito. E nenhum casamento perfeito também. E vamos construir a nossa história imperfeita, com parceria, com cumplicidade, com amizade, com respeito, com amor. Tá com alguém do lado que a gente pode ser quem a gente somos, é. né? É libertador e é louco, porque eu tenho alguns amigos e sempre que eu estava do lado do namorado, a gente não conversava sobre diversas coisas. E aí, casei com o Hugo, os amigos vinham, e aí no jantar eu falava, lembra daquele dia que eu peguei aquele cara? Não sei o que, a pessoa ficava assim pra mim. Eu falava, não, ele sabe tudo. Tá tudo não, bem. E sempre quando eu saí com aquela menina, ele... Não, ele sabe também, ele sabe tudo, pode falar de tudo, não tem segredos. E as pessoas demoraram a acostumar com isso. Eu falo que, tipo, a Ju, minha assessora, a Ju tem mais ciúme de mim do que o Hugo. Às vezes eu conto as coisas pra ela, fica assim, pra quê, Débora? O Hugo mesmo? Sim, e as pessoas demoraram a entender. Eu acho que as pessoas não estão habituadas com pessoas sinceras e que são sinceras em família, sabe? Sim, sim. E pra mim é muito incrível o que eu tenho com ele, assim. Muito. Até porque, assim, a tua história é quem você é, né? Sim. Você traz o teu passado, traz tudo junto. Até porque, assim, a tua história é quem você é, né? Sim. Você traz o teu passado, traz tudo junto. E a pessoa abraçar isso e não te julgar é o que faz o amor ser tão verdadeiro, E aí né? eu me sinto completa, amada, respeitada, admirada, porque quem está sendo amada e respeitada é o meu fundo, o meu eu, a minha essência. E aí me sinto completa. E aí que tá o lance do melhor amigo. É isso. E por mais livre que seja o nosso relacionamento, o Hugo me completa em todos os sentidos, sabe? Eu quero ele pro resto da minha vida. E quando as pessoas falam, mas relacionamento aberto, é aberto porque a gente é muito conectado, a gente é muito fechado. Então, a gente pode brincar com isso. Isso é só uma brincadeira pra gente. Mas sempre foi aberto, tipo, desde o começo? Ele não é aberto, não. Ele é aberto, negociado, mas não era jeito. desde o começo, até que surgiu a primeira possibilidade, e a gente vai meio que conversando, assim. Tá. Eu sempre falo pra ele, ele é um menino muito jovem, ele casou comigo muito jovem, com 23 anos. E eu, uma mulher que vivi muito, me apaixonei muito, experimentei muito. Então, eu falo, pra mim tá tudo certo. Se você quiser viver, se quiser me contar, ótimo. Se não quiser me contar, ótimo também. Viva, sabe? Eu quero você feliz, eu quero você inteiro, mas quero você pra mim. Se algum dia você estiver indo embora, me conta. Porque daí eu tenho que ter tempo para te trazer de volta. Porque, às vezes, a loucura do dia, da maternidade, do casamento, da rotina, a gente trabalha junto. O Hugo é dono da produtora que faz todo o meu digital, que produz todos os meus vídeos e todos os meus conteúdos. Demais. Então, a gente trabalha junto, a gente cria junto, a gente cria uma filha junto, a gente é melhor amigo. Então, em algum momento, a gente pode perder a coisa da conquista, da paixão. Então, se em algum momento você estiver indo, me avisa que eu vou te buscar. Porque eu não vou te perder, sabe? O que a gente tem é o que eu tenho de mais precioso na minha história. Tipo, passa além da vida, né? Passa além da sentimento... vida, além do físico, além da posse, do ciúme, É uma gêmea. Eu não sei nem ser gêmea, porque a gente é distinto, a gente é inteiro e a gente é diferente. Tá. Mas a gente se escolheu. E a gente escolheu se escolher, sabe? Sim. E eu digo de alma gêmea, tipo, que você olhou para aquilo, a foto, sabe? Bateu, já foi, já aconteceu. Foi Deus, né? Deus falou, é. amor. Aí teve várias situações que me provaram que era ele. Teve um dia que, enfim, apareceu uma outra pessoa e aí eu fiquei confusa, fugi. Aí Deus falou para mim de novo, ó.
eu tô te dando a pessoa certa. Se você quiser insistir no erro, é com você. E aí, Aí eu liguei para ele estava no show da Ivete já, tinha bebido. Eu falei, você ainda me quer? Ele, claro que eu quero, vem pra cá, não sei o quê. E aí eu fui para Salvador, cheguei em Salvador, entrei no carro, ele falou, que música que você quer botar? Eu falei, música? Música, Xuxa, Beatles, sei lá, botar no rádio. Eu falei, vou te falar então uma música que eu sempre quis casar com essa música. E eu já tinha casado, né? Mas eu escolhi não usar essa música porque eu tinha dúvida se aquele casamento ia ser para sempre. Eu achava que não ia ser. E eu não queria gastar a minha música, que é Dia Branco. E quando eu falo Dia Branco, ele para o carro e começa a chorar. Ele falou, meus pais casaram com essa música e eu aprendi a tocar violão para minha esposa entrar no meu casamento com essa música. Não. Aí Deus, ó, você tá amarelo, ó. Caraca, é esse. É muito ele. Muito ele. Não tem. Ele e foi um pedido, sabe? Eu recebi. Uhum. Faz tudo e como é que sentido. é daí para interpretar uma pessoa que já existe, né? Como foi o caso de Bruna Surfistinha, o filme. Como que foi nesse processo, assim, que de fato é viver a vida de alguém que viveu mesmo, né? Cara, a preparação para o Bruna foi uma das coisas, se não a mais intensa, que eu fiz profissionalmente em toda a minha vida. Quando eu recebi esse convite, ele foi um convite muito oscilante. Primeiro, eu não queria muito fazer. Daí me falaram que o diretor não queria que eu fizesse. Aí eu falei, bem, se ele não quer que eu faça, então agora ele vai querer. Como não quer que eu faça? Eu maravilhosa. Aí chamei ele para um jantar na minha casa. E recebi ele de Raquel, com aquela camisola que eu abro o filme. Era uma camisola minha. Eu recebi ele e o produtor para jantarem. E durante o jantar eu fui mudando de roupa e fui virando a Bruna. E terminei o jantar com aquele colã do aniversário da Bruna, que não era aquele, a gente fez um inspirado, a Lelê maravilhosa, mas era um maiô de paetê. Então eu convenci ele, né? Chamei ele para jantar e fiz um teste, uma apresentação de que eu sou atriz para esse papel. Aí eu decido fazer, todo mundo, absolutamente. Todos os meus gurus na época, Jorge Furtado, Guel Arraes, Daniel Filho, todo mundo falou, não faz, esse filme vai acabar com a sua carreira, é um filme, uma linha tênue entre pornô, não, mas alguma coisa, Deus falava para eu fazer. E ele falava para eu fazer, ele falava, você precisa dar voz para tantas pessoas, você vai fazer, vai lá. Mas eu não tinha uma consciência clara de que era isso, assim, eu ia caminhando, eu falava, hoje eu vou lá dizer que eu não vou fazer. Quando eu vi, eu estava assinando contrato, sabe? Eu não tinha domínio sobre os meus atos. E começou. E aí, quando começou, a primeira coisa que eu falei para o nosso preparador na época é que eu não quero copiar a Raquel e a Bruna, porque eu não acredito em interpretações de mentira. Eu não acredito em fingir que eu estou com dor, em fingir que eu estou com medo, em fingir que eu estou apaixonada. O ator, pelo menos eu, preciso estar apaixonada, preciso sentir a dor, preciso sentir o medo. E se eu copiar alguém que já existe, não vai ser de verdade. E aí a gente criou um processo de preparação que foi a coisa mais interessante que eu fiz em toda a minha vida, porque a gente ia filmar em desordem. Então, e a Bruna, ela vai passando de fases. Ela está no colégio, menina, depois começa ali no puteiro ainda meio sem jeito. Depois ela vai virando poderosa, vira a garota de programa mais popular do mundo, tem a decadência da droga, overdose. E fim do filme ela se reergue e fala, ok, vou fazer do meu jeito, com consciência. Só que eram muitas mudanças de cabelo, cola franja, tira franja. Eu tinha um cabelo louro, mas eu pintava de spray castanho para fazer a primeira fase. Aí tinha que lavar muito tempo de caracterização, que te desconcentra muito. Então eu falei, o que eu preciso? Viver a história do filme para que eu tenha essas emoções todas guardadas em mim. Então a gente viveu a história do filme em tempo real. Como é isso? Alugamos um apartamento, que era a casa da Raquel. Então a atriz que fazia minha mãe, Clarice, o pai, o irmão, estavam lá e me maltratavam a Raquel. Eu não tinha câmera, tá? Pouquíssimas vezes a gente registrava isso, era um trabalho pra gente. Eu me sentia sozinha, fazia os afazeres da casa, me sentia mega abandonada, eles super conectados e eu não conseguia falar. Eu falava, eles não me respondiam. Eu fui me sentindo, de verdade, não pertencente. Quando eu cheguei no ápice dessa sensação, veio um papel, foge de casa e um tal endereço. Arrumei a mochilinha, peguei um ônibus aqui em São Paulo. Fui para o endereço, comprei um cigarro, na época eu estava tentando aprender a fumar para o filme. Chego numa casinha, toco a campainha, atende a Drica Moraes de Larissa.
Eu lembro como se fosse hoje. Eu estava com a minha mochila de Débora, que tinha meu aparelho, meu BlackBerry, umas coisas minhas. Eu estava de personagem, mas com umas coisas da atriz. E ela fala, BlackBerry, Invisalign, coisa de piranha, tá fazendo o que aqui? Me recebe de forma opressora. Eu falei, danou-se, caí num mundo que eu não tenho domínio. E ela fala, vai cozinhar. E tinham todas as meninas do privê, do puteiro lá, que já estavam lá antes de eu chegar, umas 2 semanas. E aí eu cozinhar... Eu nunca cozinhei na minha vida, eu só trabalho desde os meus 8 anos, nunca tive esse tempo. E eu ia lá tentando fazer amizade com as meninas não falavam comigo. Aí eu falei, bem, a Cris Lago é a atriz que vai fazer a Gabi, que vai ser a melhor amiga da Bruna. Vou lá falar com ela que ela vai me tratar bem. Eu falei, então você me ajuda? Ela não falava comigo. Eu falei, gente, danou-se. Eu não sei o que fazer. Aí fui dormir a primeira noite nesse lugar, a Fabiola Nascimento, maravilhosa. Eu estava dormindo no chão, ela na cama, ela passou a noite inteira assim, olhando. Eu não consegui dormir, tendo pesadelo, medo, pavor, sensações reais, sem nenhuma câmera. E a gente ficou lá vários dias. Fui roubada lá, de verdade, roubaram minhas coisas, eu fiquei louca. Fiz as pazes com a Fabiola, o Cassinho chegou lá, o Cássio Gabos Mendes, que era o personagem, meu primeiro cliente. Falei, vai me escolher. Não me escolheu. Tive uma crise de choro, me senti a pior mulher do mundo. Aí depois ele voltou e me escolheu. E aí os outros... Mas nunca saíam do personagem? A gente saía, às vezes, para dormir e voltava no dia seguinte de personagem. Entendi. E assim foram um mês, tá, de preparação. E aí fui virando a garota mais confiante. Daqui a pouco, todos os clientes que chegavam eram para mim. Teve um dia que a gente foi ao Love Story, eu já estava me sentindo poderosa. E no dia seguinte, chegamos todo mundo... Eu não bebo, né? Mas todo mundo bêbado. Às 5 da manhã, cliente. Todo mundo tendo que acordar, se maquiar. Então, eram sensações reais, sabe? Eu lembro de um dia que eu fui... eu só bebo Coca Zero. Aí eu fui pedir uma Coca Zero para a mulher do preparador. Eu falei, Sil, compra uma Coca Zero para mim. A Drica viu e falou, o quê? Coca Zero é o caralho! E eu falava, era uma mistura. Eu fui armazenando em mim o não pertencimento, a opressão de me sentir não pertencente a um outro mundo também, não adequada àquele mundo, uma mulher não desejada. Aí fui ganhando gosto por ser desejada e fui ganhando mais gosto. Eu lembro que quando a Bruna chega no auge, o preparador levou eu e a Cris no Terraço Itália. E a gente foi no Terraço Itália de figurino. As senhoras tomando chá olhavam pra gente em choque. E eu, bem louca, botava a perna assim, sabe? Vou virada de costas pra câmera. As pernas abertas, assim, na cadeira. Eu falava, o que foi? Tá olhando o quê? Tipo, louca, bem louca. Já tava totalmente entregue ali. Aí teve um dia que foi a história até que eu contei lá no Porchat, que eu tô... chegou uma carta, vai comprar camisinha. A gente saiu, eu escuto, Raquel. Eu falo, Raquel, sou eu, né? Aí eu olhei, era o Guizé, meu irmão. Você virou piranha. Aí eu saí correndo, me escondi atrás de umas máquinas e ninguém me reconhecia. Eu não sei o que acontecia. Nesse lugar tinha uma moça que falava, vocês são puta, e me dava uns tapas, vocês são puta, eu tô vendo o cafetão de vocês, que era o nosso preparador, eu vou chamar a polícia. Eu, não, polícia não. Meu pai! Uma loucura. E aí depois, auge, a Cris um dia fala, ó, você tá cheirando muito, você tá se drogando muito, tá ruim pra mim, vou-me embora. E eu fiquei uma semana sozinha, nesse lugar, ninguém aparecia, e eu fui, era um desespero, uma solidão, um vazio. Então, eu armazenei todas essas emoções em tempo real, elas estavam todas comigo. É como se eu te perguntar como foi um episódio muito importante para você, você tem todas as emoções em você, sabe? Então, na hora de filmar, era muito fácil acessar essas gavetas que elas já eram do meu conhecimento. E depois disso, eu fui fazer pesquisa de campo, fui conhecer garotas de programa reais. E aí, até então não... Até então não, era tipo tudo dramaturgia. Depois fui conhecer garotas de programa reais. Aí eu cheguei um dia até numa casa na Augusta, que foi o lugar que eu tive que ficar mais, porque eu falei, essas mulheres não vão contar as dores delas para mim se eu não contar as minhas para elas. Então, no primeiro dia era tudo maravilhoso, elas eram felizes. No segundo dia também, no sétimo... a realidade vinha, a dor vinha, sabe? E eu também via elas entrando e saindo dos quartos. E eu sentia que quando elas saíam dos quartos, cada vez mais o olhar ficava um degrau
mais vazio, sabe? Mais frio, mais anestesiado. É como se nenhuma emoção mais te tocasse. Caraca. Da alegria à máxima dor, sabe? Elas são anestesiadas, assim. E todo o meu respeito e profunda admiração por essas meninas. Virou um meme, mas para mim a frase mais importante da minha vida que eu ouvi de uma garota de programa, que é: a gente não é o que a gente quer ser, a gente é o que a gente consegue ser. Eu queria ser muito, mas o que eu consegui ser foi isso. É de uma dor e de uma verdade. Então, ali, enfim, aí depois fui conhecer outras meninas mais bem-sucedidas, umas que atendiam em casa, enfim, um outro nível de prostituição. E, por último, no último dia, um dia antes de filmar, eu conheci a Raquel. E a gente teve 24 horas quase de conversa, ela me contou a vida dela inteira. E hoje, cara, a Raquel é como se fosse parte de mim, sabe? É como se eu fosse um pouco ela. É como se a gente se misturasse, é como se as dores dela doessem em mim também. E dores que aconteceram pós-filme, sei lá, quando eu sei agora de alguma dor dela que eu vi e li, dói em mim também. É como se fosse um pouco eu, assim. É uma loucura fazer uma pessoa que existe e viva. E você se apoderar tanto dessa persona, né? Porque a Bruna Surfistinha é a personagem dela e também a minha. Porque, no fundo, aquela menina é a Raquel, que é uma menina doce e apaixonante. E hoje eu tenho um respeito enorme por todas as garotas de programa. Eu tenho muito orgulho de ser uma parte, né, a metade da garota de programa mais famosa do Brasil, que é a Bruna Surfistinha. Que bom que você fez, né? E que bom que eu fiz, que bom que eu fiz. E agora, no baile da Vogue desse ano, a gente reviveu ela e para mim foi tão emocionante. Sabe quando... É como se eu tivesse voltado há 14 anos atrás, quando eu filmei, e tivesse sentido de novo toda a euforia que foi viver essa vida. Porque pensa, gente, a nossa vida... A minha vida, por mais interessante que seja, e a minha vida é incrível, ela é uma vida monótona. E quando você sai desse lugar e vai para uma experiência como essa que eu fiz, de viver tantas emoções e de conhecer um mundo completamente diferente, e de ter contato com pessoas que tiveram uma realidade completamente diferente. Eu virei uma pessoa incapaz de julgar o outro depois da experiência do Bruna. Porque eu tinha um leve julgamento. Às vezes acontecia alguma coisa, eu falava assim, mas para que isso? Por que essa pessoa faz isso? E ali eu entendi que a minha infância foi diferente da sua infância e da sua infância. A sua referência de dor, de amor, de certo e errado foi diferente da minha. O que você carrega em você de bom e de ruim, o que você carrega de alegria e de dor, é seu, e isso vai te fazer diferente de mim. Então, eu não tenho a capacidade de olhar para você e apontar você se eu não viver o que você viveu. E o que essas meninas viveram, a maioria delas abusada na infância, sem perspectiva nenhuma de sobrevivência, muitas fugiram de casa, enfim. É tão cruel saber que existem tantas pessoas apontando para essas mulheres que estão fazendo de tudo para sobreviverem, para seguirem, apesar de tanta dor. E eu posso falar com toda a propriedade do mundo. Essas meninas não fazem mal para ninguém, a não ser para elas mesmas. Se tem algum mal que elas fazem, é para elas próprias, assim. Então, elas não merecem nenhum julgamento, muito menos nosso, que somos tão privilegiados. Tivemos, pelo menos falo por mim, uma infância com tanto amor, com tanto carinho, com tanto respeito, com tanto acolhimento. E poder ter vivido isso, experimentado essas dores, experimentado essas realizações também de sobreviver apesar de dar certo apesar de conseguir, apesar de um mundo te dizendo que não, é engrandecedor, assim. Eu falo que a minha profissão de atriz é a minha maior riqueza, poder viver diversas mulheres, poder ser múltipla, ter éticas diferentes, julgamentos diferentes. Cada personagem que toma conta de mim olha para a vida com outro olhar, sabe? Julga com outro olhar, mede com outro olhar, sim, tem bom e ruim com outro olhar. A nudez da mulher, a exposição do corpo da mulher, ela nunca foi um problema enquanto isso gerava dinheiro para os homens.
Diversos programas tinham um apresentador ali na frente com mulheres seminuas dançando atrás. E isso nunca foi um problema. A gente já assistiu muitos programas de televisão onde a mulher buscava sabonete na banheira, de biquíni, mas o apresentador era um homem. Quem lucrava com isso era um homem. Então, isso nunca foi problema. O problema da nudez da mulher é quando isso empodera e enriquece a ela própria. Porque poder e dinheiro na mão de mulher ainda não é permitido nesse país. Então, essa é a questão. É sobre isso que a gente tem que falar. Por que a nudez da mulher te incomoda quando isso é em prol dela própria? E por que a nudez da mulher nunca te incomodou enquanto isso era para o lucro de um homem? Aulas. A gente precisa falar sobre o que é real, sabe? Nunca foi sobre a nudez da mulher. Nunca foi. Num domingo à tarde para a família toda. Nunca foi sobre a nudez da mulher, nunca foi. É sobre quem está no poder. A mulher no poder incomoda, a mulher com dinheiro incomoda, a mulher com Segura voz de si. incomoda. Sabe? Afasta. Incomoda. O mundo, o nosso país não está preparado ainda. E é uma pena que pra isso. incomode até outras mulheres, né? Não, principalmente A porque é uma maioria. sociedade treinada para isso. Né? Nunca incomodou essas mulheres, as outras ali atrás dançando, sendo utilizadas em prol de um homem, de uma figura masculina, de um poder masculino. Quando a mulher se empodera do próprio corpo e fala, o corpo é meu e eu faço com ele o que eu quiser, você, homem, não é dono do meu corpo. Isso incomoda Aí não muito. pode, aí não é legal. Porque o homem que escolhe se a mulher vai ficar nua ou não. O homem que deixa a mulher ficar nua ou não. E não é amor. O corpo é meu. Quem deixa ou não sou eu. E se você não está feliz, não me acompanha. Tchau. E que bom que a gente está cada vez mais abrindo os olhos para isso, Exato. né? Ou não, né? Ainda é passos lentos, viu? Mas já mudou Muito. Ainda alguma escuto de coisa. muitas marcas que eu não sou apropriada porque eu sou vulgar, porque eu sou muito livre, porque eu sou muito doidinha, né? Ela é muito doidinha. Ai, como ela é doidinha. Né? Não sou doidinha. Eu sou só uma mulher Sim. em busca dos meus direitos. Eu não sou nada doidinha. E se todos os homens puderam tanto por tantos anos, eu posso um pouquinho também. E daqui a pouco um pouquinho vai ser maior e, se Deus quiser, cada vez maior. Cada Mas geração, eu vejo né? ainda muito preconceito comigo. Sim. Ainda vejo que eu pago um preço muito alto por ser essa mulher livre e por comprar todas as minhas brigas, porque eu não sou feminista, não sou uma pessoa que estudo feminismo e não quero pregar essa palavra porque eu não tenho ainda... Acredito que eu ainda não tenho o embasamento necessário para isso. Temos grandes mulheres estudiosas disso que vão falar sobre isso melhor que eu. Mas as minhas dores e os meus barulhos, eu posso falar sobre elas. E é por elas que eu brigo e luto e compro. Mas você vive na sabe? prática, né? E se alguém se espelha, enfim, com erros e acertos, né? Porque estamos todos aprendendo. Sim. Mas eu estou aprendendo cada vez mais a lutar pelos meus direitos, de ser quem eu sou, sem fazer mal a ninguém. E você falou de um por um. Se eu pegar pelo menos uma pessoa, mudar a vida dessa pessoa, ótimo. É E isso. você já está fazendo isso na sua casa, com a sua Eu filha. tento. E aí a sua filha vai ter esse exemplo e vai passar. Então, a gente acredita que as novas de gerações passinhos, né? Isso. vão estar cada vez melhores, assim. A gente vai tendo mais espaço. Né? Ai, por favor. Amém, amém, amém. Pronto. Vamos de Pode Girar, então. A roletinha aqui, super amigável. Ai, meu Deus. Gira, Débora. Gosto muito desse. Mostre um talento que ninguém sabe que você tem. Talento que ninguém sabe que eu tenho? Eu acho que nem eu sei. É o quê? É o quê? Mentira. Ela falou, pensei em besteira. Aí eu pensei na mesma besteira. Pode ser. Não posso demonstrar esses talentos. Mas será que eu tenho talento? Ou será que eu acho que tenho? Não sei. O que eu sei fazer? Cara, essa é muito difícil, na real. É, né? Eu também não ia saber o que mostrar. Um talento que ninguém sabe que eu tenho. Uma mania aleatória. Uma mania estranha. Vamos trocar por mania, de repente? Que Mania ninguém estranha. saiba que você tem? Eu sou uma pessoa tão aberta, né? Todo mundo sabe tudo de mim. Eu imaginei.
Passar pra próxima? Passa, pode? Fica à vontade. Eu também. Sempre esse. Não, eu vou pular esse também, que eu quero desafio. Deixar pro próximo nada. Ó, gente. Gente. Eu acho que essa roleta só Tá viciada. tá viciada mesmo. Aí, ó, só mostra o pé. Você tá de bota, né? Mas tudo bem, gente. Problema não. Meu pé não é grandes coisas, né, gente? Ó, tá gente. feitinho, bonitinho. Tem uma tatu. Tem a tal tatu famosa que eu fiz pro Falcão, apaguei. Tá tirando ainda ou já tirou? Na verdade, eu tirei o nome dele. Eu amo, E sério. depois eu tô tirando todas as minhas, mas eu sou tão preguiçosa que eu fiz 2 lasers E dói em muito, todos. Eu fiz dormindo. Mas eu queria fazer novas. né? Tá. E eu tô sem espaço. E não dá pra fazer muita também, porque negócio de maquiagem, Demora tempo. demora. Tipo, Então eu queria fazer o nome da minha filha, queria fazer umas coisas que tem mais a ver comigo hoje. Tô tentando tirar, mas fiz 2 sessões e parei. Mas vou seguir. Tem essa aqui, ó. Que é Amorá. Morarte. Essa aqui eu fiz no último dia de filmagem do Bruna Surfistinha. Ah, é? Tem algumas boas, mas tô querendo novas. Ela quer girar de novo. Ah, é né? uma vez só? Ah, não. Ai, você quase machucou. Eu achei que era tipo várias. Opa. Mostre as últimas pesquisas do Google. Que perigo. Perigo. Aí. Sem apagar Como é que nenhum. Aquela. Não, como é que vê? Peraí, abrir uma nova aba. Gente, eu sou velha, né? Tem que ir devagar. E aí, como é que eu vejo a Eu pesquisa? acho que é. Deixa eu ver. Mostrar menos. Clica cancelar ali. Cancelar. Aí você vai ali no livrinho, acho. No livrinho embaixo. Não, embaixo, bem embaixo. Tem um livrinho aberto, não tem? Aqui, ó. Eu acho que é aqui. Licença. Não, vai direto no Google aqui, ó. Aqui. Gente, todo mundo ruim. Aí, ó. Pronto. Chiquinhas de meio rabo. Marcos Caruso. Apareceu Fala aqui no foto microfone, quando aqui. liga... Chiquinhas de meio rabo. Que é o penteado da Maria Flor para a festa junina. Marcos Caruso, estávamos querendo saber a idade dele. Aparecer foto quando liga iPhone. Estava gravando uma publi, precisava botar uma foto quando alguém ligava. Piadas. Boa. Borboleta é inseto. Minha filha é fantasiada de borboleta. Débora Seco e Hugo Moura, TPM. Vila de Mall Cinema. Fantasia de borboleta. E Mini Kelly da Hermès. Bom, né, Tá gente? ótimo. Vocês veem, vocês fazem Tem de tudo muito aí, né? mau juízo sobre mim. Não, tem de tudo. Aí tem sendo mãe Sendo trabalhando. Mãe trabalhando, Mãe trabalhando. trabalhando. É isso. e uma bolsinha E aqui, uma ó. bolsinha de Só vez em pra quando. um luxozinho Aí tem, aqui. perdão, tem mais. Latam, Débora Seco, Brigadeiro, Carla Dias e Débora Seco. Que Carla, a gente tem um amigo em comum, ele falou, quantas novelas você fez com a Carla? Ela fez 2, não, só uma. E a gente foi pesquisar. E POC, o que é POC? POC eu não sei, foi errado. Escrevi de Amo. Ó, isso é perigoso. Muito. Ainda bem que tava tudo ali, ó. Saiu certinho. ilesa, saiu ilesa. Saiu perfeitamente. Ó, Vamos tirar a roletinha? vamos tirar a roletinha e vamos de perguntinha. Ui. Aí. Aí, a Bruna Ai, eu tô com Deus. acabou com tudo.